Queridos, a paz do Senhor, novamente estou aqui para trazer uma palavra de paz, uma palavra de bênção, uma palavra de fé. E gostaria de falar hoje sobre algo que tem acontecido hoje no meio da igreja, que é o abandono de muitos cristãos, de muitas pessoas que você vê que as pessoas se convertem ao Senhor Jesus, mas logo quando vêm as provas, vêm as tribulações, as pessoas acabam abandonando a sua fé e acabam se desviando da presença do Pai, da presença do nosso Senhor. Mas o que está acontecendo e muitas das vezes com esse tipo de pessoas, com essas pessoas, como o diabo consegue manipular o coração de muita gente e acaba essas pessoas não tendo alvo das suas provas, das suas tribulações pelo diabo, e o diabo consegue transferir esse alvo talvez para uma liderança, talvez para um irmão, talvez para uma situação ou qualquer outra coisa diferente que faz aquela pessoa se afastar totalmente da presença do Senhor. Você tem certeza que você na tua igreja ou que você conhece alguém que um dia foi bênção, que um dia foi um verdadeiro terremoto, uma verdadeira bomba atômica para o inferno, e de uma hora para outra você ficou sabendo ou você viu, se desviou da presença do Senhor e hoje está nas mãos aí do mundo, nas mãos do diabo. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia nos adverte sobre isso, para aquele que está firme, aquele que está de pé, se cuida para que não caia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. Todos nós estamos à mercê a passar por qualquer situação. Mas o que nos traz, queridos, o que nos traz um envolvimento maior, uma confiança maior é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se você não tiver baseado, se você não tiver voltada para aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao teu coração, dia a dia, após dia, meu querido, vai ser muito difícil você se sustentar hoje nesse mundo que é tão atrativo. Irmãos, o mundo é atrativo, o pecado é atrativo, a prostituição é atrativa, a mentira é atrativa, o ódio é atrativo, a ganância do dinheiro é atrativo, tudo é atrativo. Mas nós temos que imprimir no nosso coração que a palavra de Deus, nos santificarmos, nós vamos estar correndo na contramão do pecado, nós vamos estar correndo na contramão do pecado, nós vamos andar numa mão ao contrário ao pecado, é esse sistema deste mundo, morrer, como diz um pastor amigo meu, morrer para este mundo, morrer para este mundo. É por isso que o salmista declara: medite na tua palavra, Senhor, dia e noite. E o próprio Jesus declarou uma palavra, se eu não me lembro, lá em Mateus capítulo 5, no versículo 13, que ele diz que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? É uma pergunta que Jesus está falando. Por que Jesus nos compara como sal? Porque nós viemos nesse mundo para fazer uma grande, irmão, não viemos nesse mundo, não fomos constituídos por Deus para fazer uma diferença. Nós somos constituídos pelo Eterno para fazer uma grande diferença. Você lá no teu trabalho, você pode fazer uma grande diferença. Lá na sua escola, lá na sua rua, onde quer que a planta dos teus pés pise, há uma grande responsabilidade da palavra de Deus na sua vida. Você é o sal. Mas da mesma forma que Jesus chama nós cristãos de sal, ele também fala: e se o sal for insípido, com que há de salgar? Você já tentou estudar esta palavra? O que é esta palavra insípido? Insípido significa sem sabor, sem gosto. Irmãos, é terrível quando um cristão ele não tem sabor, ele não tem gosto de Cristo, ele não tem gosto, ele não tem sabor da palavra de Deus. É triste um cristão que ele acha que é só vestir uma roupa bonita nos dias de domingo, ir para a igreja e achar que está tudo muito bem, cantar, louvar, sentar. Não, irmãos, a responsabilidade de sermos hoje servo do Deus Altíssimo é muito grande. Os jovens estão morrendo, Satanás está
imperando os seus últimos planos sobre a face da terra. E o alvo principal do diabo são as crianças e os jovens. Em todo lugar, os assassinatos têm crescido estrondosamente. Satanás tem destruído a vida das crianças psicologicamente, até mesmo materialmente, vamos colocar assim, na própria vida da criança, crianças sendo assassinadas, jovens não passando de 21 anos de idade, estão morrendo no tráfico de droga, estão sendo presos, quando não saem de lá revoltados para voltar ao mundo do crime, são assassinatos, né? Então, nós olhamos, queridos, isso e vemos que o diabo está afrontando a igreja. O que a igreja tem feito? O que nós temos feito? Será que nós temos sido verdadeiramente o sal? Verdadeiramente o sal da terra, como diz lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13? Será que nós temos sido essa diferença? Essa boca de fumo que você tem perto da sua casa, será que você tem mais medo dela? Mais medo dela? Né? Porque, às vezes, como nós somos sal da terra, nós temos o espírito da coragem. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele lança fora o medo. Ele lança fora o medo. O medo não tem parte com Deus. Não estou dizendo para você invadir, fazer acontecer. Não, estou dizendo é que Deus sempre coloca oportunidades. Deus cria oportunidades para que eu e você possamos abrir a nossa boca e pregar a palavra para os traficantes, pregar a palavra para um usuário de droga, pregar a palavra para aqueles que estão na prostituição, naqueles que estão na mentira, naqueles que estão nas baladas da vida, que muitos deles vão para as baladas numa sexta, num sábado, num domingo e não retornam mais. E a responsabilidade dessas vidas está em nós. Nós não podemos ficar só engordando dentro da igreja, não. Nós podemos ficar só engordando dentro dos bancos, achando, já tenho Deus, já tenho Jesus, já está muito bom. E essas pessoas que estão morrendo lá fora? Essa responsabilidade, queridos, não é de governo, não é de prefeituras, não é de ações sociais, das ações públicas, não. Esta responsabilidade é da igreja, da verdadeira igreja do Senhor Jesus. Daqueles que não estão levando a sua vida no egoísmo, no amor egoísmo com Deus, não, mas eles estão repartindo isso com qualquer um, seja num ponto de ônibus, seja uma oportunidade que Deus tem para você. Queridos, não passe o dia sem você pelo menos falar, pelo menos para uma pessoa de Jesus. Não termine o teu dia sem que você pelo menos pare uma pessoa no meio da rua, ou ligue ou mande uma mensagem, seja por telefone, seja pelo Facebook, seja por qualquer veículo de comunicação, até mesmo pessoalmente. Porque a Bíblia nos declara, queridos, para a gente estar terminando aqui esta pequena palestra, lá em Atos 2, em Atos capítulo 2, versículo 42, são os primeiros passos de uma igreja após a ascensão, a subida aos céus do nosso Senhor Jesus. São os primeiros passos da igreja. E esses primeiros passos da igreja, eles têm sido negligenciados na igreja dos dias de hoje. Nós estamos tentando resgatar isso, para que as pessoas elas possam olhar a igreja como um lugar de refúgio, como um lugar de socorro. E a Bíblia diz, queridos, a partir do versículo 42, que os apóstolos, a liderança daquela igreja, do começo daquela igreja, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, nos ensinamentos dos líderes, né, daquela igreja. E na comunhão, né, comunhão todo mundo junto, isso quer dizer relacionamento, querido. Você não vai ganhar ninguém se você não tiver relacionamento com as pessoas, se você não dá um bom dia, boa tarde, quando acontecer alguma coisa com o teu vizinho, você ir lá pregar a palavra, ministrar a palavra, comunhão, querido, partir do pão e nas orações, meu amado. É isso que faz uma igreja crescer. Sabe por quê? Porque em toda alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos, né? Amados, quando nós temos comunhão no meio da igreja, nós temos o partir do pão. O que quer dizer partir do pão? O que é comunhão? É como a palavra diz logo aqui, mais embaixo aqui, cada um dentro da igreja que tinha necessidade, os irmãos se juntavam e ajudavam uns aos outros. Hoje a gente temos visto isso totalmente diferente.
esses alagamentos que têm acontecido hoje aí, nas periferias, nas grandes cidades, quando tem um membro de uma igreja que a casa delas se alagou, perdeu os móveis, o líder simplesmente religioso, ele simplesmente joga a culpa na prefeitura ou vai pegar o FGTS, não se ajuntam para poder ali reconstruir a vida daquele irmão, daquela irmã que perdeu tudo, que é membro fiel daquela igreja. Eu louvo a Deus, aonde a igreja onde eu estou servindo a Deus, nós temos colocado essa visão de ajudar, de se colocar, de estar em comunhão uns com os outros, não partir do pão. Não somos perfeitos, somos homens, somos falhos, mas a Bíblia, o ensinamento da Bíblia nos aperfeiçoa para que nós possamos ganhar nossa região para Jesus. Nós declaramos aonde está estancada, onde as estacas foram fincadas como igreja do Senhor Jesus nessa região. Nós declaramos que essa região vai ser salva. Essa região o Senhor Jesus irá tomar cada cidadão, cada jovem, cada criança, cada homem, cada adulto, cada idoso. E essa responsabilidade é nossa. O Senhor não vai descer do céu para fazer isso, não. É nossa responsabilidade. Deus conta conosco. Nós somos o sal, irmãos. Temos que ter sabor. Temos que ter sabor. Não podemos continuar ficando olhando os nossos probleminhas dentro de casa, os nossos probleminhas conjugais, os nossos probleminhas financeiros. Nós temos que partir para cima. Satanás partiu para cima e a igreja está recuando. Não, é hora de avançar, é hora de olhar, é hora de ver como Davi viu naquele momento que ele ouviu o gigante. Lá em 1 Samuel, quando ele viu o gigante afrontando o exército do Deus vivo, o que ele falou? Ele ouviu, a Bíblia diz que ele ouviu, mas em nenhum momento Davi supervalorizou Golias, chamando ele de gigante, chamando ele de poderoso. Simplesmente Davi partiu para cima, porque Davi sabia que Deus era com ele, o Senhor é com ele. A igreja do Senhor tem que saber que a igreja, que Deus é conosco, que o Senhor é com a sua igreja. Vamos partir para cima, vamos evangelizar, vamos realmente fazer o que a Bíblia nos diz lá nos Salmos. Vamos perturbar os moradores da terra, vamos fazer a obra do Senhor, seja em qualquer lugar, seja nos becos, seja nas ruas, seja nos presídios, seja nos hospitais, aonde for. Vamos levar a palavra, vamos partir para cima do diabo, porque a palavra de Deus, a nossa Bíblia nos declara que o Senhor é conosco, queridos, e que Satanás está derrotado e que nós somos mais do que vencedores. Que essa palavra fale ao seu coração, que você imprime essa palavra no seu coração, querido. Que você possa imprimir essa palavra no seu coração. Não fica olhando os teus problemas, não. Não fica olhando as tuas ações, não. Vai trabalhar para o Senhor, vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Pessoas estão morrendo ao teu lado, os teus vizinhos estão morrendo ao teu lado, pessoas estão precisando de Jesus lá no teu trabalho. Crie uma célula, crie um grupo de oração quando você for trabalhar, no momento que você pegar no trabalho, no momento que você largar no trabalho. O Espírito Santo já está falando ao teu coração. Ative-se, levanta a tua cabeça. O Espírito de Deus está sobre você. Satanás quer te parar numa tristeza, numa depressão, quer achar que você não é ninguém. Talvez você não tenha muita oportunidade lá na tua igreja, querido. É isso que o diabo quer que você pense. Mas a maior oportunidade está aqui fora. Crie, evangelize, leve a palavra. Tem pessoas necessitando que você abra a tua boca e pregue a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que os soldados de Cristo se levante para nós ganharmos a nossa região, a tua região, para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.